aplauda o Senhor, você que pode? Glória a Deus. A Cristina já estava separada do que Deus tinha me dito sobre você. Eu não estou nem te enxergando. Glória, achei. O Senhor me falou que vai te dar, que você vai comprar, que é para você fazer. Ó, o prazo é daqui no máximo 3 meses. Para você pegar aquilo que é teu, que Deus vai te dar. Tá? Antes de você falar tudo aqui, eu já estava separada. Deus vai te honrar. E Ele disse que você pode fazer em até 3 meses. De hoje, em menos de 3 meses, você faça, que o Senhor vai te honrar. Amém? Neemias, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler? Amém? Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susa, na fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode se assentar. Vamos falar hoje sobre Neemias e essa situação. Neemias, criado no palácio. Diz aqui que ele estava em Suzã, fortaleza. Criado como copeiro do rei. Ele foi nascido escravo, servo. Nascido naquele lugar. Então ele não conhecia Jerusalém, nem Judá, nada. Ele não conhecia a terra dos pais dele. Ele ouviu falar do Deus dele e seguia porque os pais o ensinaram. Mas ele não sabia onde era Jerusalém, quem era aquela nação. Mas ele tinha como povo dele. E ele foi criado num lugar onde comia-se do melhor, onde se dormia bem, onde tudo era bom. Mas um dia, um dos irmãos dele que restaram lá em Jerusalém, veio visitá-lo. E ele perguntou: como é que está o nosso povo, a nossa família? E de repente, a má notícia chega. Esse povo, o nosso povo, está em grande miséria, passando fome, necessidade, está desprezado, ninguém lembra deles. O muro da cidade está fendido, rachado, está destruído. E as casas estão com as portas queimadas a fogo. Alguém que vive no palácio, por que Deus permite alguém viver num palácio e não no meio do seu povo? Alguém que precisava ter uma mente aberta e uma visão longe, porque quando você é criado com os grandes, a sua visão se abre. Deus precisava de alguém com ousadia, com uma visão grande, para instruir, para levantar um povo que estava na vergonha, um povo que estava humilhado, um povo que estava na miséria, destruído, acuado e com medo, porque o meio que você vive é o resultado da sua vida. Então Neemias tinha um resultado. Onde ele estava, a mente dele era forte. Ele acreditava em Deus e tinha uma mente forte, uma visão. E o povo de Jerusalém, geração a geração, preso, escravo. Mas não era da Babilônia, não era. Eles estavam escravos do medo, da pobreza, da miséria. Porque a miséria não é algo externo, é algo interno. É algo aqui. E aquele povo estava amedrontado dentro de casa. Politicamente, não existia, economicamente, roubados. O muro estava fendido, então o inimigo roubava. Não tinha mais uma divisão política, não tinha mais do que sustentar. E o pior, dentro de casa a destruição, porque não importa, a casa tinha. Olha o cúmulo da miséria, da assolação e da destruição que estava aquele povo. Quando Neemias tomou conhecimento, ele se revoltou contra aquela situação. E eu quero que você se revolte contra a situação.
Porque aqui nessa casa, o que eu mais faço é abrir a sua mente através da fé, da palavra de Deus. Dizer que Deus é grande, que Deus pode, que para Deus nada é impossível, que você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Para você abrir a tua mente e acreditar que essa palavra é viva e eficaz e que ela funciona. Mas você precisa colocar isso em ação. Fé. Você precisa orar, ter fé e ir à luta. Fazer o que precisa ser feito. Neemias ouviu tudo aquilo. E dentro dele nasceu uma revolta. Ele falou, eu vou lá, eu não aceito essa situação. Como pode? A nação de Israel, a melhor do mundo, escolhida por Deus, está na miséria. Como pode ter um Deus vivo, grande e estar no chão? Como pode? Isso não existe. Isso não existe. Então ele se lamentou e chorou porque ele teve o impacto da dor de quem ele não conhecia. Isso é muito lindo. Ele sentiu a dor do povo dele que ele não conhecia. Mas ele quis mudar a história desse povo. Então ele orou ao Senhor. E a primeira oração dele foi a mais bonita que todos nós devemos fazer. Ele orou, ele se colocou a orar. Quando eu não tenho o que fazer, eu oro. Ou melhor, a primeira coisa a se fazer é orar. O que ele podia fazer? Ele era um servo, um copeiro do rei. Então ele se pôs a orar. E a primeira coisa que ele falou: Senhor, perdoa a mim e os meus pais porque eles pecaram. Porque se eles não tivessem pecado, não estava dessa forma. Se eles não tivessem caído na fé, o Senhor não deixaria eles daquela forma. Olha aí. Porque nós nos preocupamos com as coisas grandes e nos esquecemos das coisas pequenas. Preocupamos em matar um leão por dia, mas não nos preocupamos com um gafanhoto, que é tão pequenininho, mas que destrói tudo. Preocupamos com os problemas enormes, mas esquecemos daquilo que a gente olha, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente toca. Ei, lá na frente diz assim aqui em Neemias: ei, seus fracos judeus, se levantarão do pó, ainda que levante o muro. As raposas vão vir e vão derrubar. A raposa vem pelo buraco, porque se a raposa achar uma brecha, ela entra e come todo o vinhedo e destrói tudo. Então fecha as pequenas brechas para que Deus seja contigo. Então Neemias falou assim: as brechas dele, Senhor, fecha, nos perdoa por tudo, para que eu possa ir. Ele fez confissão do pecado do povo para poder ir em frente, porque enquanto tiver pecado, vai separar você de Deus, vai separar a tua casa de Deus. Então Neemias começou a orar, porque ele não podia sair de lá. Ele era escravo, ele tinha que ter permissão. E ele orou. E nesse dia ele apareceu diante do rei, depois de quase 4 meses de oração e de jejum. E ele estava triste. O rei perguntou: por que você está triste? Porque aquele que aparecesse triste diante do rei morreria. E ele disse: eu estou triste, porque a minha família está envergonhada. A terra dos meus pais está assolada, está destruída. E as famílias estão com as portas queimadas a fogo. Então o rei falou: o que você quer de mim, Neemias? De repente eu vejo o Senhor Jesus dizendo para você aqui: o que você quer que eu te faça? O que você precisa que eu te faça? O que você quer? Você já orou? Agora pede. Quando você tem oportunidade, peça. Peça quem pode. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração do grande o que Ele tiver que fazer para te dar o desejo do seu coração. Aí Neemias disse assim: me dê permissão, se eu entro na tua presença e se a minha presença te agrada, Senhor, que eu vá lá em Jerusalém reedificar aquela cidade, aquilo que foi destruído. E o rei falou assim: quando você vai, quando você volta? Ele determinou um certo tempo. E o rei falou: tudo bem. Mas ele foi além, ele não precisava só disso. Como é que ele ia sozinho? Ele disse: se me dá cartas para eu passar de cidade em cidade até chegar lá. Era mais ou menos 1.500 quilômetros que se ia montado num cavalo. Isso é muita coisa, muito tempo andando. Então ele precisava passar em vários reinos. E o rei disse: tudo bem. E de repente ele falou assim: eu preciso de mais. Por quê? Não tem limite para você pedir para Deus. Deus não pôs limite para te abençoar. Você pede tudo aquilo que você precisa. E de repente ele falou assim: eu preciso de madeiras para reconstruir o muro, os portões da cidade, as portas da casa, que foi tudo queimado a fogo. Eu preciso de madeira. E o rei concedeu a madeira. E o rei ainda falou assim: estou mandando exército e cavaleiros com você. Eu vou aprontar tudo para você. Porque quando Deus gera um projeto no seu coração, Ele financia o projeto.
Deus gerou a Igreja Nova do Centro, né? E eu fechei um negócio. Eu não tinha o dinheiro para entregar os depósitos. Eu fiz o negócio, confiei em Deus e peguei o dinheiro no banco. Passou-se 1 ou 2 dias. O dinheiro estava na conta ainda sobrando para pagar todas as dívidas. Isso é fé. Eu fiz na fé porque eu acreditei. Deus disse, vai, eu vou. Eu não quero saber de onde. Eu sei que se Deus mandar você construir uma arca, não é? Ele vai te dar madeira, Ele vai te dar o talento, Ele vai te dar a condição, Ele vai te dar tudo. Assim como deu para Noé, deu para Neemias, deu para ele estrutura. Ele não era construtor. Ele não era líder, ele era escravo. Ele não era engenheiro. Mas ele se levantou e se propôs, ele se dispôs. Deus está procurando pessoas que se dispõem. Não quem tem o curso, não quem faz isso ou é aquilo. Deus está procurando pessoas simples, que orem em jejum e que sintam a dor do outro e que queiram lutar por pessoas e por almas. O Senhor procura pessoas dispostas, como Neemias. Fora do palácio, quem era Neemias? E de repente, ele foi a caminho. E ele não desistiu do que Deus colocou no coração dele. Porque quem pensa grande, como Deus pensa assim, Deus não me fez para dar errado. Eu creio, Deus é comigo, então vai dar certo. Ele foi cheio de fé, de convicção, do alto. E quando ele chegou naquela cidade, ele ficou lá 3 dias. E ele saía sozinho à noite, montado num animal, olhava o muro, olhava as portas, porque ele não conhecia aquela cidade. Ele foi olhar o tamanho da cidade, o tamanho do trabalho, como estavam os muros. Ele foi conhecer. Se fosse uma pessoa humana normal, ficaria, que tristeza, caiu um muro, mais uma família destruída. Eu imagino Neemias andando na cidade, dizendo assim, essa é a cidade que o meu Deus escolheu. Esse é o povo eleito e santo que o meu Pai escolheu. Aqui vai ter o maior exército do mundo. Aqui é onde o povo é grande e forte. Eu imagino ele profetizando sobre aqueles muros, aqueles lares, aquelas pessoas que estavam dormindo. E quando, ao final de 3 dias que ele viu tudo, ele reuniu os cabeças, a maioria do povo. Ele reuniu e olhou. E aqui começa a história de um líder. Primeiro ele se propôs. Deus deu o caminho, a providência. E agora ele vai levantar um povo. E agora ele vai fazer o que precisa ser feito. E de repente ele é uma voz que clama no meio daquele povo. E diz assim, Jerusalém, ele se incluiu, nós estamos envergonhados. Porque quer liderar, faça parte do povo. Quer liderar, faça-se igual a eles. Ele falou, nós estamos envergonhados, nós estamos destruídos, nós estamos cortados nessa situação vergonhosa. Vamos reedificar essa cidade. Aí ele começou a contar. Eu, copeiro do rei, orei, jejuei por essa cidade, estou aqui. E falei com o rei, e a boa mão de Deus estava comigo. E me deu cartas para chegar aqui, permissão para vir. E me deu todo o material. Então a mão de Deus está conosco. Vamos nos levantar, reedificar essa cidade. Vamos fazer de novo. E todo o povo criou ânimo e se levantou e recomeçaram. Organizadamente, distribuíram para os portais da cidade, para o muro. E começou a obra. Todos num ânimo só, no ânimo do líder na fé. Porque um povo que não conhece a Deus por conta do pecado precisa de alguém que é de Deus, com a visão aberta, para falar sobre fé, colocar ânimo, porque quem tem medo não tem força. A nossa força é a fé. E era o que Neemias tinha para dar. Ele tinha fé para levantar uma nação. Então ele foi, o povo foi com ele e começaram a levantar, a refazer, porque começar é fácil, difícil é recomeçar. Do chão é fácil, difícil é tudo destruído para você ter 2 trabalhos, tirar um monturo, limpar e recomeçar. É isso aí, recomeça a sua vida. Sai do monturo, dos escombros que ficou, da queda, e se levante e reconstrua na rocha agora, com pedra, com pedra. E quando começou a obra, de repente o diabo começa, né? Porque toda vez que a gente se propõe e começa a oração, depois a ação, aí lá vem o diabo e diz assim, eu vou ler para você. Sambalate,
quando soube que edificavas o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão, acabarão num dia só? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Falou assim: vocês não vão conseguir, vocês acham que vocês é quem? Aí é tudo pó, é tudo escombro, é pedra queimada continua pedra. Ainda que seja queimado, tem vida. Ainda que esteja no pó, se levanta. Quando você está na pedra fundamental da esquina, Jesus Cristo, você não morre. Você levanta, você recomeça, você refaz, você vai de novo e você levanta o muro na tua casa novamente. E Neemias se levantou e orou e disse: Senhor, nos fortalece as nossas mãos, nos fortalece. E aí foram com mais ânimo para cima, e o muro foi até pela metade. E quando chegou na metade do muro, o povo quis desanimar. Então veio o diabo para falar: para, Neemias, não, Senhor, esforça nossas mãos, nos dê ânimo, vamos continuar. E lá continuaram, uma grande obra. E de repente o inimigo viu que todas as brechas, os buracos do muro foi tampado. O muro já está alto, não tem mais brecha. Aí que irou, porque fechou a brecha, fechou o pecado, saiu fechando tudo, e estava em cima do muro edificando, uma mão na espada e outra na ferramenta de trabalho, vigiando e orando, trabalhando e seguindo em frente. De repente, lá vem o diabo: opa, desce daí, o que você está fazendo nessa obra aí? Desce daí, vamos congregar ali. Primeira vez, durante 5 vezes, o diabo falou: desce daí. E Neemias, durante as 5 vezes, disse o seguinte: estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, porque senão vai atrasar a obra. Eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. É muita oração. Antes de uma obra tem muita oração. Antes de qualquer coisa que você vê lindo e maravilhoso, tem muito jejum, tem muita oração, tem muita oração ali. Porque a vida de Neemias aqui é orar. É orar. Então o povo continuou, ele não deu ouvido a nada. Ele não deixou o diabo roubar os sonhos, os projetos e a alegria daquele povo. E tudo aquilo que parece bom para você e que vai te tirar do foco, do objetivo, do plano que Deus traçou, é do diabo. Tudo aquilo que vai esfriar a tua fé não é bom. Parece boa a proposta, parece bom isso, mas eu vou dizer algo para você: se não está no plano de Deus, não deve estar nos seus planos. Tem que sair dos teus planos. Neemias não ouviu, ele não quis ouvir. E de repente, um profeta, nem vou citar nome desse profeta caído aqui da Bíblia, não, foi mais profeta, até uma profetisa, mulher, chegou e Neemias disse assim: Sanbalat, Tobias vai te matar, vamos esconder lá na casa do Senhor. E eu falo que é o Espírito de Deus sobre ele. Não, eu não vou não, por que eu vou temer? Se Deus é comigo, por que eu vou temer? Se Deus é comigo, por que vai me pegar? Não vou. Porque Deus tinha avisado dentro dele que Sanbalat e Tobias tinham subornado aqueles homens, tinham pago o dinheiro. Não venda a palavra de Deus, não venda aquilo que Deus te deu. A obra de Deus é de graça recebeste, de graça dai. Não cobre. E aqueles profetas cobraram por profecia enganosa. Então, aqueles profetas ficaram envergonhados porque Neemias não foi. Neemias sabia a verdade e continuou a obra. Não importa a palavra para com medo, não importa a perseguição. Quanto mais persegue, mais você cresce, mais o muro levanta, Então não se preocupa com a perseguição, continua fazendo o que precisa ser feito, não pare. E ele não parou. A obra que era para 3 meses, em 52 dias ficou pronto. Mas nos dias de hoje, engenheiros lá onde está os que sobrou dos muros de Jerusalém ainda, dizem que em 2 anos não se faria aquele muro. Em 2 anos. E como é que no passado, sem tecnologia, sem estudo como hoje,
se edificou um muro tão grande e forte em 52 dias? Neemias explicou. Ele disse: foi Deus. É para a glória de Deus, porque foi Deus. E quando a sua vida estiver de pé, para a glória de Deus, você vai dizer: foi Deus que restaurou, foi Deus que levantou, foi Deus que edificou, foi Deus que restaurou a minha casa, a minha família, colocou de pé, colocou uma porta na minha casa. É Deus que guarda, é Deus que levantou a minha vida financeira, é Deus que levantou a minha vida por completo, é Deus. Foi assim que Neemias disse, porque Jerusalém era uma árvore cortada. Era uma árvore sem frutos, sem galhos, sem folhas, talvez sem caule. Era sem tudo, sem tronco. Ele não tinha nada, mas Deus não se esquece todas as vezes que você tem raiz para baixo, que você tem oração, que você tem intimidade, que você tem vida com Deus, ainda que por um momento veio o gafanhoto e te cortou, que veio o gafanhoto e te destruiu. Volte às suas raízes, volte no profundo com Deus, porque Ele vai renovar a tua vida, porque Ele vai dar crescimento e Ele vai te fazer dar muito fruto. Amém? Você crê? Aplaude o Senhor. Fique de pé. Você que pode, fique de pé. Glória a Deus. Feche os teus olhos, porque agora, na fé de Neemias, você vai falar para o Senhor: Senhor, eu estou orando agora